Iremos apresentar as principais pragas que atacam a cultura da goiabeira na região norte de Minas Gerais. Dentre elas, destaca-se o psilídeo, a mosca das frutas, o besouro amarelo, as cochonilhas e o gorgulho. Esse inseto é conhecido como mosca das frutas, e algumas espécies, como Anastefa fraterculus e a Ceratitis capitata, que ocorre no Brasil, são consideradas pragas quarentenárias em muitos países importadores de frutas. As moscas das frutas é uma das principais pragas que atacam a cultura da goiabeira. Esse inseto deposita seus ovos nos frutos, ainda na fase chumbinho. Esses ovos vão se desenvolver formando larvas de 1 a 3 centímetros. Essas larvas irão penetrar no fruto e irão alimentar da polpa do fruto, causando a podridão. Vocês estão vendo aqui, essa é a forma larval da mosca das frutas, onde ela entra no fruto, se alimenta da polpa do fruto, tornando a polpa do fruto imprópria para o consumo e também para a comercialização. Essas larvas, depois de se alimentar da polpa do fruto, elas vão se tornar adultas e vão fazer orifícios no fruto, caindo sobre o solo, e vão se transformar em pulpas que darão origem à mosca na forma adulta, que vai continuar seu ciclo de vida na cultura, podendo causar perdas de até 70% na produção. Como principais medidas de controle para essa cultura, nós temos o controle cultural, o controle biológico e o controle químico. Para o controle cultural, é feito a remoção das plantas silvestres ao longo do pomar e também é feito a remoção dos frutos caídos no solo. Para o controle biológico, é feito através de predadores e parasitoides da mosca das frutas. Para o controle químico, é feito através de iscas, que nessas iscas contêm substâncias adocicadas. Essas substâncias são misturadas aos inseticidas que são liberados no pomar para as moscas. Elas vão ser atraídas por essas substâncias e vão se alimentar e vão acabar morrendo. Também pode ser feita a pulverização ao longo do pomar, utilizando pulverizadores mecanizados ou manual. Como forma de monitoramento, podemos utilizar armadilhas, como essa aqui, feita de garrafa PET, onde ela possui 2 aberturas. Eu vou estar colocando o atrativo alimentar dentro da garrafa, onde vai atrair as moscas. Elas vão vir se alimentar desse atrativo e vão acabar morrendo. Essa armadilha ela é colocada a mais ou menos 1 metro de altura na copa das plantas. É recomendado colocar de 2 armadilhas por hectare, e essa armadilha ela deve ser trocada semanalmente. Outro tipo de armadilha utilizado comercialmente para coleta de moscas adultas é a MC-Fail, que pode ser de plástico ou de vidro. Como atrativo alimentar, utiliza proteína hidrolisada a 5%. Em pomares menores, onde não há fiscalização de países importadores, pode utilizar outros tipos de atrativos, como, por exemplo, o suco de frutas e o melaço da cana. Deve-se colocar uma armadilha MC-Fail para cada 5 hectares.
Essas armadilhas devem ser distribuídas preferencialmente nas periferias dos pomares. A armadilha ela deve ser colocada na planta, em local protegido do sol e do vento, a uma altura de mais ou menos 1,60 m a 2 metros acima do nível do solo. Essas armadilhas devem ser coletadas semanalmente e deve ser feito o recolhimento dos insetos mortos e fazer a contagem para saber o nível de infestação da praga no pomar e também reconhecer as espécies que estão causando prejuízos. Com o monitoramento é possível reconhecer as espécies presentes na área e sua abundância e também saber a distribuição da praga, possibilitando a programação do controle. Gorgulho da goiaba. São besourinhos que medem aproximadamente 6 mm de comprimento, de coloração pardo escura. As fêmeas perfuram o fruto verde e colocam um ovo em cada orifício. Nascem as larvas ápodas de coloração branca e cabeça escura, medindo cerca de 10 mm de comprimento, que se aprofundam nos frutos, destruindo as sementes. Depois abandonam o fruto e passam a pulpa no solo. Os frutos ficam com uma depressão na casca e um ponto preto central onde foi feita a postura. Às vezes, nos bordos do orifício, notam-se excrementos da larva. O prejuízo é que os frutos atacados eles caem e, consequentemente, reduz a produção. E para o controle, pode ser feito o controle cultural e o controle químico, sendo o controle cultural a catação e destruição dos frutos caídos. Para o controle químico, faz-se a pulverização com os fosforados ou piretroides. Outra praga que ataca a cultura da goiabeira é o besouro amarelo, cujo nome científico é o Constalimyta ferrugine vulgata. Existem outras plantas hospedeiras também dessa praga. Não só a goiabeira, mas como também a mangueira, a bananeira, o feijoeiro, o eucalipto e entre outros. Com relação ao comportamento e danos dessa praga, as larvas vivem no solo e os adultos atacam de preferência as folhas mais novas da goiabeira, deixando-as quase sempre cheias de orifícios. Atingem também os brotos e muitas vezes destroem a superfície dos frutos, deformando-os. Os insetos na fase adulta são muito ariscos e, ao perceberem a aproximação de pessoas, caem em solos ou em ramos mais baixos ou voam para outras plantas. Quando são muitos, porém quase não procuram se esconder ou fugir. O período em que o ataque é mais intenso ocorre quando surgem brotações, estendendo-se até o mês de novembro. Com relação aos sintomas, na planta, causa rendilhamento parcial ou total do limbo foliar, prejudicando o desenvolvimento das plantas. Diminui consideravelmente a área fotossintética, podendo deformar os frutos, causando a diminuição e produção de frutos. O controle químico pode ser feito basicamente através de inseticidas organofosforados, com ação de contato e injeção. O Psilídeo triazol sp é uma das principais doenças da goiabeira. São insetos sugadores de seiva. As fêmeas efetuam sua postura ao longo dos ramos dos ponteiros em folhas jovens. A coloração dos ovos é branca. Dos ovos nascem as ninfas de coloração rosa, coberta de secreção de cera esbranquiçada, de corpo achatado. O período ninfal tem a duração média de 30 dias. Essas ninfas sugam a seiva dos bordos da folha, que devido às toxinas são injetadas, enrolam-se e deformam-se, adquirindo uma coloração amarela e depois necrosam. Examinando-se no interior das
partes enroladas encontra-se as colônias de psilídeos, recoberto pela secreção serosa entre as gotículas de substância açucarada e esbranquiçada. Essa praga ela prejudica as folhas e, com o tempo, elas necrosam e acabam caindo. Temos como controle os inseticidas fosforados, tais como paration-metil, fetion, malation, aplicados no período de setembro a maio. Outra praga que vem também causando prejuízo na cultura da goiabeira são as cochonilhas, Ceroplastis sp. São diversas espécies que atacam a goiabeira, tendo tamanho variável. As cochonilhas, em geral, hemisféricas, revestidas de cera branca. As cochonilhas sem revestimento têm coloração parda, atacam os ramos mais finos, brotos principalmente e também folhas. As cochonilhas sugam a seiva dos ramos. Além disso, com a eliminação das substâncias açucaradas, pode favorecer o aparecimento de fumagina. Tem como controle cultural a catação manual, distribuição e queima dos ramos muito infectados. Controle químico, pulverização com óleos emulsionáveis, principalmente na época da reprodução. O óleo não pode ser aplicado durante a florada. A adição de um inseticida fosforado aumenta a eficiência do tratamento. O manejo integrado de pragas representa um avanço significativo como sistema racional de controle de pragas na cultura da goiabeira, com baixo uso de defensivos, no sentido de amenizar problemas de contaminação do ambiente e, consequentemente, diminuir as taxas de resíduos no produto final, assim garantindo uma boa produção e melhor qualidade de vida tanto para o produtor quanto para o consumidor.